Boa tarde, galera. Meu nome é Ariel Lazari. Eu estudei arqueologia em Israel, morei 5 anos lá. Foi onde eu aprendi hebraico. Estudei também filosofia. E sou hoje um apologeta católico, ou seja, eu defendo a igreja, mostro que é razoável crer na igreja católica, encontrar Jesus Cristo dentro da doutrina católica. Agradecer ao Vilela aí pela oportunidade de fazer o debate aqui e ao pastor por ter aceitado debater comigo aqui. E vamos lá. Pastor, sua câmera é a primeira vez que você vem, então se apresente. Eu quero o meu presente inútil para deixar no cenário. Tá certo. Eu sou o pastor Eliseu Rodrigues, sou pregador do Evangelho, moro em Goiânia, sou um estudante de teologia, faço parte da igreja pentecostal, casado com Luana Rodrigues, pai de 3 filhos, um prazer conhecê-lo. 5 minutos para cada um, fazer uma abertura sobre o tema proposto e colocar as suas visões e depois vamos para as perguntas. Então, eu escolho você porque você já veio aqui, então já conhece o podcast. Comece, por favor. Muito bem. Ariel. Bem, vamos falar sobre o que é idolatria, então, de acordo com a Bíblia. E se a gente procurar, quem estiver em casa procurar na Bíblia, idolatria é X, não vai encontrar na Bíblia. Não tem uma definição assim de termos dentro da Escritura. Mas nós temos vários versículos que citam um comportamento como se fosse idolatria. O primeiro deles seria dar a uma criatura a glória que é devida a Deus. Isso aparece lá em Êxodo 20, né? Quando ele diz, não terás outros deuses diante de mim, não fazer escultura, não se prostrar diante delas. Aparece também no Salmo 115, no Salmo 135, e costuma ser, inclusive, essa definição de idolatria que é mais defendida pelos protestantes, e nós católicos concordamos com ela. Depois tem outro tipo de idolatria, que é tentar adequar Deus ao meu entendimento. Então, na verdade, eu passo a ser Deus. Eu defino o que é Deus, mesmo que eu coloque isso em outra criatura. Por exemplo, isso acontece lá em Êxodo 32, no episódio do bezerro de ouro. Inclusive, uma das primeiras vezes que aparece o nome de Deus escrito fora da Bíblia, a Bíblia, bem, quando ela foi escrita mesmo, né, na versão que a gente conhece, foi lá mais ou menos pro século V antes de Cristo. Antes disso, a gente tem no século VIII um vaso, né, uma pitas, esse é o nome do vaso. É uma pitas, né? Um vaso bem grandão, assim. É o nome técnico para esse tipo de vaso. No sítio arqueológico de Kuntilet Ajrud, lá no deserto do Sinai. Inclusive, se quiser eu passo a imagem desse pitas, eu tenho aqui no Zap, se quiser eu passo para a equipe para eles mostrarem. E a primeira vez que aparece o nome de Deus, aparece com um bezerro desenhado. Ou seja, são judeus que estão dizendo que aquele ali, que Adonai é de Shomron e sua Astoret. Então a gente sabe que os judeus pela Bíblia, né, eles tiveram muita dificuldade em entender o que é Deus e resistiram ao ensinamento de Moisés. Então uma das primeiras vezes que aparece o nome de Deus já vem associado a um touro. Isso é como em Êxodo 32, eles tentando dar uma imagem para Deus que não é aquilo que Moisés está pregando. E nós vemos também, lá em Números 16, quando Coré, Datã e Abirã e os seus filhos se revoltam contra Moisés e dizem assim, quem é esse homem aí que está querendo se arvorar como príncipe sobre nós? Deus não está no meio de nós? E aí eles tentam ir lá e fazer a própria definição deles ali do que seria o culto devido a Deus. O que acontece é que a terra se abre, engole todos eles e eles cometeram um crime de idolatria. E quando nós vamos para o Novo Testamento, a definição de idolatria que aparece especificamente em Colossenses 3:5 é a avareza. Também aparece em Efésios 5:5. A avareza que é idolatria. E Jesus Cristo, quando ele fala do que é idolatria, lá no Sermão da Montanha, Mateus 5 até Mateus 7 ali mais ou menos, ele diz que não podemos adorar a Deus e a Mamon, que era o Deus do dinheiro. Não se pode adorar a Deus e ao dinheiro. Então no Novo Testamento sempre aparece a idolatria associada a algum tipo de ganância. Sempre vem com isso de querer o dinheiro, querer colocar o dinheiro em cima de Deus. Os fariseus, inclusive, quando Jesus fala isso, eles começam a rir de Jesus, diz o Evangelho de São Lucas, porque eles eram amigos das riquezas. Eles achavam que só a fachada era o que importava. Então eles diziam, bem, eu não tenho imagem, né, de nenhum deus pagão, então como é que eu vou ser idólatra? E Jesus diz, não, vocês são idólatras porque vocês adoram ao Deus dinheiro, né, ao Deus Mamon. Então são essas 3 definições que nós temos no Antigo Testamento, mais isso de dar uma criatura a glória que é devida a Deus, adequar Deus ao meu entendimento, sem acreditar na autoridade que é da palavra de Deus. E no Novo Testamento se resume a idolatria a não podeis servir a Deus e às riquezas. Então tem várias camadas do que é a idolatria. É um pecado que sempre é sempre um risco de que a gente caia nesse pecado. E eu vejo que hoje há uma tendência, especialmente pelas pregações protestantes, de focar muito na casca do que é idolatria. A pessoa se ajoelhou diante de uma imagem, idolatria. A pessoa pediu intercessão, idolatria. E não é o que a gente vê no Novo Testamento. O Novo Testamento ele foca mais na adoração a riquezas. Então muitas vezes tem gente que adora a riqueza, vive só pro dinheiro, só quer dinheiro.
e não percebe o que é o cerne da idolatria. Acha que está seguro porque pela casca eles não cometem aquilo que eles leem lá em Êxodo 20, mas por dentro são pessoas que estão procurando só a própria prosperidade. E isso também é pecado de idolatria. Então, passar agora a palavra aqui para o pastor, para ele trazer a visão protestante. Vamos lá, pastor. Idolatria vem do termo ídolo, onde está envolvido toda uma construção de palavras, que se origina no eidos, forma, aparência, figura. Portanto, idolatria é literalmente o culto àquilo que é visível. Se vivemos por fé e não por vista, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 7, a fé é o firme fundamento do que não se vê, Hebreus capítulo 11. E Deus nunca foi visto por ninguém, claro, antes da encarnação, João 18. Isso implica dizer que qualquer tentativa de se conectar com o transcendental através de coisas não criadas por Deus ou qualquer objeto se torna idolatria. Tudo que o Ariel citou é idolatria, mas o fato de anular um não significa que o outro não seja. Então, o amor ao dinheiro, idolatria. Avareza, idolatria. Culto a si mesmo, idolatria. Envolver o uso de imagens em culto, dizendo usá-las para ter contato com Cristo e com o sobrenatural, à luz da Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, História da Igreja, é idolatria. Agora, 3h40. O meu desejo aqui é que o Ariel me mostre, à luz da Bíblia Sagrada, que prostração diante de imagens em ambientes culticos, para que se tenha contato com Deus, para glorificá-lo, não é idolatria. Então a minha proposta aqui é simplesmente 3. Primeiro, o culto romanista não se baseia no Antigo Testamento. Não se origina nas principais doutrinas da Bíblia, e é do Antigo Testamento que herdamos as primeiras, principalmente a doutrina da incomparabilidade divina. Segundo lugar, o culto romanista mostra um profundo desconhecimento dos textos de culto do Novo Testamento. Como disse Pedro na segunda carta, no capítulo 3, os textos bíblicos são distorcidos para a perdição teológica e eterna daqueles que assim fazem. Romanos capítulo 1, versículo 21, Paulo disse que em seus discursos, aqueles que fazem imagens para representar Deus na terra se desvanecem, seu coração insensato se obscurece. E no versículo 22, eu comparo com o romanismo em algumas matérias de fé. Eles se dizem sábios, mas se tornam loucos, pois no versículo 23, Paulo diz que mudam a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Em terceiro lugar, os romanistas papais podem ser facilmente acusados de lançar um véu romano e pagão sobre a simplicidade do culto da igreja primitiva. Assim como tenho certeza que se Daniel Berg e Gunnar Wingre entrassem em algumas igrejas que se dizem pentecostais e se envergonhariam, os apóstolos com mais intensidade reagiriam contra a igreja que se diz apostólica na aparência, porém pagã na essência. Tá certo. Feita as apresentações, Homer, agora é a hora então do primeiro bloco, então vamos para o vídeo. Primeiro bloco, tema livre. Cada debatedor fazendo de 3 a 4 perguntas. Para cada pergunta, 1 minuto 30 segundos para perguntar, 5 minutos para responder, 3 minutos para réplica, 2 minutos para tréplica. Lá, agora quem começa então é o pastor respondendo. Ariel, então primeira pergunta para o pastor, é você que faz. A primeira pergunta tem 1 minuto e meio, né, para fazer para ele. Então não é resposta ainda ao que ele trouxe ali, né? A minha primeira pergunta para o pastor é por que Colossenses 3:5, Efésios 5:5 mostram lá que a avareza é idolatria. Em Mateus 6:24, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, também coloca a idolatria como a ganância, não poder servir a Deus e ao dinheiro. Ou em Mateus 4, de 8 a 10, a tentação no deserto que Jesus passa, também de idolatria, se prostre diante do diabo e o adore, e eu te farei dono de todo esse mundo, também tem a ver com a ganância. Em Marcos 7, versículos 9 a 13, os fariseus invalidam o mandamento de Deus, dizendo que tudo que eles tinham era curban, ou seja, por ganância eles estavam também cometendo idolatria. Se o Novo Testamento o tempo inteiro fala de idolatria como avareza, por que existe hoje dentro do protestantismo um farisaísmo de falar
muito de imagens, de coisas que são externas. E não se fala, por exemplo, do fenômeno de pastores, por exemplo, cobrando para pregar. Porque você pega o Papa, por exemplo, quando ele vem para o Brasil, a gente não paga nada para ele. Quando o bispo visita a minha diocese, né, a minha paróquia, a gente também não paga nada para ele. A liderança da Igreja Católica não cobra nada para fazer suas pregações. E os padres vivem de um jeito bem simples, inclusive, né? Quem conhece padre vai saber que é verdade. Por que tanto foco em acusar uma idolatria de casca, que seriam essas imagens, e não atacar justamente essa cobrança para pregar, que é a idolatria? Primeiro, o meu foco aqui no debate é a idolatria da Igreja Católica Romana, que você propôs o debate, ao ver uma pregação minha, reagi, propôs o debate, eu aceitei. Segundo, de qual igreja protestante você está falando? Diversas. Pronto, então eu vou lhe dizer o que você não conseguiu dizer. A Igreja Neopentecostal prega sim. O que você está pregando? Coloca o evangelho como produto, a igreja é um mercado, a mensagem também ali é vendida e o pastor pode ser facilmente considerado um mercadejante da fé. Agora, assim como no catolicismo romano, há muitos que não subscrevem a teologia de sua igreja, vamos dizer assim, no meio protestante também tem. O termo protestante foi o próprio catolicismo que criou para nós. Se você conhece o pentecostalismo clássico, o nosso quadrilátero é Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura e breve vem. Essa é a essência da mensagem pentecostal e não pentecostal. Agora, sobre receber... O tempo é aquele ali para eu responder? São 5 minutos. Sobre receber. Padres recebem pelos seus trabalhos. Batismos, na maioria das vezes que são... Perdão, casamentos, na maioria das vezes que são contratados, os padres, sim, recebem para lhe dar um sermão. Eu nunca recebi em nenhum casamento que eu fiz. Existem padres famosos no Brasil que são milionários, são ricos. E sobre pregador receber para pregar. A Bíblia dá margem. Não a ser pesado a igreja nenhuma, mas quem vive do altar deve receber, sim, daqueles que pelo altar, simbolicamente falando, claro, do púlpito para a igreja, recebe a ministração do estudo e do peso da mensagem daquele camarada. Mateus capítulo 10, digno é o obreiro do seu salário. Paulo disse a Timóteo que aquele que prega e governa bem no culto ao Senhor, ele é digno de duplo honorário. Gálatas capítulo 6, Paulo disse que aquele que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que lhe instrui. Se você está querendo bater no espantalho daqueles que exploram a fé, eu também sou inimigo desses que vendem profecias, que só pregam se derem um valor X e não congregam, não cooperam com a obra missionária. Além disso, existem muitos pregadores e cantores missionários que podem sim prosperar, podem sim enriquecer, principalmente com as redes sociais. Você vende cursos, eu como pregador tenho os meus cursos, eu tenho 16 livros escritos, editoras tentam pegar os meus livros para lançar, eu não permito, porque a internet faz com que os meus livros sejam bem vendidos. Nas igrejas onde eu prego, as pessoas compram minhas coleções, prometem uma oferta e me dão o dobro, o triplo, e também Deus nos dá sabedoria para saber administrar, investir o nosso dinheiro e assim continuar cuidando da obra de Deus, da nossa família. Então, quando a Bíblia fala sobre o amor ao dinheiro, ela está falando sobre você quebrar princípios para ficar rico, desprezando a viúva, desprezando o pobre, colocando o dinheiro acima da sua dependência de Deus. Isso é idolatria. Mas você vê um pastor prosperar, um padre prosperar por saber administrar, eu não vejo isso como idolatria. 3 minutos para réplica. Muito bem. Sobre taxas assim para batismo, para casamento, né? São taxas muito pequenas comparado com pagar para que o padre vá fazer uma missa, por exemplo. Ninguém tem que pagar para o padre celebrar a missa nos domingos. O dízimo, inclusive, é uma coisa que é livre dentro da Igreja Católica, né? Nós temos a obrigação de manter ali as atividades da igreja, mas não é uma coisa obrigatória. Então não é assim uma cobrança exorbitante e nos lugares em que a pessoa não pode pagar, isso simplesmente não é cobrado, né? Não é uma coisa essencial. Mas eu não perguntei aqui se o Senhor faz isso ou uma parte do protestantismo não. O que eu disse é, no Novo Testamento, todo o foco dado para a idolatria é a ganância. Inclusive, os fariseus riram quando Jesus fala de idolatria, dizendo que não podeis servir a Deus e a mamão. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, por que a gente não vê dentro da pregação dos protestantes essa preocupação com esse tipo de igreja, Essa é a sua pergunta. Por que a gente não vê dentro da pregação protestante esse tipo de mensagem? Você congrega em qual igreja? Desculpa. Vai ter pode deixar ele falar. Não, mas você termina e depois ele tem... É porque ele repetiu a pergunta. Tá. É a mesma para a pessoa da pergunta? Não, acho que pode deixar ele fazer essa interpelação, eu continuo. Tá, então para só o tempo dele, vamos lá. Eu não, só vou repetir o que eu disse. Eu não sei que igreja ele teve acesso, o protestante que viu esse tipo de mensagem. Eu me uno a ele para denunciar esse tipo de mensagem. Tá. Muito bem, pastor. Então, muito bom denunciar a idolatria desse modo, realmente muito importante. O que eu queria é que isso fosse mais pregado dentro do protestantismo, porque muitas vezes o que a gente vê é um farisaísmo de criticar a casca, porque eu tenho uma imagem na minha igreja, ou porque alguém se ajoelha diante de uma imagem, e não se critica esse fenômeno que você vai concordar comigo que está alastrado
registrado hoje no Brasil de igrejas que são tratadas como empresas O que a para Bíblia diz, enriquecer. eu concordo com você. O que ela não diz, eu discordo. Muito bem, então o senhor concorda com isso, né? Agora eu vou pegar as outras coisas que você falou, né? Que nós não podemos ter imagens porque Deus nunca foi visto por ninguém. Só que se a gente for... Esse é um ótimo argumento, porque Eu acho que justamente... você- Deixa eu acho que terminar meu rapidinho, argumento. é Não, deixa eu porque terminar o pra você argumento. responder correto, Deixa não? eu mas terminar o você- argumento. Ah, tá. Então depois eu intercorto. Porque você... Depois você vai ter 2 minutos. Pra não dizer que você tá Isso. batendo espantalho. Tá, Não, vamos mas lá. é isso. O senhor disse, Deus nunca foi visto por ninguém. Esse é o... Não, continue. Isso. Nós também temos um versículo que é João 1,14, em que aparece que nós vimos a sua glória, porque o verbo se fez carne. Justamente, nós não podemos ter imagens no Antigo Testamento, Moisés explica isso lá em Deuteronômio 4, porque quando Deus apareceu para os judeus, ele apareceu numa nuvem de fogo, ele não apareceu com uma figura humana. Por quê? Para evitar que os judeus depois olhassem para o sol, para alguma coisa ou para alguma figura e enxergassem nela Deus. Então, por isso é proibido fazer qualquer tipo de imagem de Deus. Quando nós vamos para o Novo Testamento, o Evangelho de São João já começa dizendo isso, que o verbo estava junto de Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, essa sua primeira objeção aqui já muda no Novo Testamento, porque nós podemos ver a Deus. A carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, já no versículo 5, diz que ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Então agora, quando nós lembramos de Deus, a gente não lembra de uma nuvem de fogo, de uma névoa que a gente não consegue definir. Nós lembramos de um homem que é Jesus Cristo. E um homem pode ter as suas fotos, pode ter suas pinturas. Quando nós pensamos em um homem, a gente lembra da imagem dele. Então esse primeiro princípio que o Senhor trouxe não se sustenta. Deus nunca foi visto por ninguém. Esse mesmo versículo continua dizendo que o Filho, que está aqui, pode revelá-lo para as pessoas. Ou seja, através de Jesus Cristo, nós podemos ter imagens de Deus, porque agora nós lembramos de uma pessoa específica. Não é mais como lá em Deuteronômio 4, em que Deus era uma névoa que ninguém poderia enxergar. Agora Deus está acessível à nossa imaginação e à nossa vista. Vamos lá, 2 minutos para tréplica. 2 minutos? É. Vixe, meu Deus do céu. Então a tréplica é o seguinte. Eu não disse que não se pode ter imagens. Eu não disse que Deus nunca foi visto por ninguém. O que eu disse é contrário à doutrina do culto no Antigo e no Novo Testamento, imagens representantes de Deus para o culto. Então eu não sou totalmente contrário à imagem, pois eu tenho fotos da minha família, dos meus pastores, ok. Mas é uma boa distinção, que tem alguns que até isso criticam, né? Mas foi nisso que você bateu, por isso que eu queria Muito bom. por isso que eu queria repetir para você. Aí você usa que através de Jesus agora nós podemos ver Deus. Sim, Jesus encarnou, mas não deixou nenhum ensino que se permita entender a possibilidade de se fazer imagens dele. Embora Cristo tenha assumido a natureza humana, ele não a assumiu para fornecer modelo a escultores e pintores. B. Ele afirmou que não veio revogar a lei ou os profetas, e as imagens são proibidas pela lei e pelos profetas quando usadas para culto, para representar Deus ou ter contato com o divino. Terceiro, ele afirmou que sua presença corporal não seria de proveito para a igreja e prometeu que estaria junto de nós pelo Espírito, João capítulo 16, versículo 7. Se ele vive em nós pelo Espírito, já somos os seus templos. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Pelo significado que eu falei na introdução, que é imagem, aquilo que se vê. Último, Jesus Cristo é o mesmo hoje e eternamente. Quando foi que ele permitiu ser lembrado por imagens? Quando ele mudou o que disse a Tomé: você creu só porque viu, bem-aventurados que não viram e creram. Quando ele deu, ou a quem ele deu a autoridade para mudar o que Pedro disse em 1 Pedro 1,8. Não havendo visto, vocês o amam. Não havendo agora, vocês creem. E Paulo escreveu 2 Coríntios 5,16. Daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Então já aproveita, pastor, e já faz a sua pergunta para o Ariel. A primeira pergunta. Baseado nesses textos, eu quero que ele me dê um texto, é a segunda vez que eu faço a mesma pergunta, que apoie, que confirme e que permita o uso de imagens para culto, para a glória de Deus, para ter contato com o Senhor num ambiente cultico. No ambiente cultico. Gostei muito do Senhor fazer essa pergunta, porque o centro do ambiente cultico judaico tinha uma imagem, que era a da Arca da Aliança. Eita, que legal. Se nós formos lá para Êxodo 25... Êxodo 25, aqui no versículo 18 em diante, nós temos aqui, ó. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás. Isso é Deus falando com Moisés, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, outro querubim na extremidade de outra parte. De uma só peça com o propiciatório, fareis querubins nas 2 extremidades. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com suas asas o propiciatório, as faces deles, de fronte uma a outra. Porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei ter a ti.
e falarei contigo de cima do propiciatório no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então o que nós temos aqui é o centro do culto judaico, que é a Arca da Aliança, onde se deveriam ser feitos os sacrifícios com 2 querubins de ouro. Alguém poderia pegar aqui a passagem do Salmo 115 ou do Salmo 135 e dizer: mas se esse querubim de ouro aí, se a gente jogar ele no chão, ele vai se defender? Ele vai conseguir levantar? Então, alguém poderia dizer isso. Mas a gente vê aqui que a proibição que existia de imagens no Antigo Testamento tinha 2 aspectos. O primeiro é esse, que Deus não podia ser visto. Agora nosso Senhor Jesus Cristo está encarnado, nós vimos a sua glória, e nós que temos fé em Cristo o tocamos, né, como diz São João. Então a gente tem sim essa presença de Cristo. E o outro aspecto é porque aquele era um povo de cabeça dura também. Então, como o Senhor disse, né, na sua casa tem imagens aí da família e tudo mais, né, que é uma coisa lícita. Mas para os judeus naquele tempo, era algo que nem isso era lícito para o povo. Justamente no ambiente de culto é onde se permitia imagem, porque você tinha aqui os querubins. Você tinha também, lá em Números 21, a gente vai ver Moisés dizendo que Deus falando para Moisés para fazer uma serpente de bronze, colocá-la em cima de uma haste, e todas as pessoas que fossem picadas por serpente, quando olhassem para essa imagem, se curariam. Imagina isso hoje, né? Eu já vi pastores criticando pessoas que vão à Aparecida, por exemplo, e olham lá para a imagem de Nossa Senhora e alcançam cura, né? Isso, inclusive, é registrado. E aí dizem, isso é idolatria, isso é coisa do demônio. Pois bem, o próprio Moisés faz isso aqui em Números 21, no versículo 8 em diante. E mais, essas imagens tinham até um tipo de reverência que, se a gente fosse olhar hoje, talvez com a nossa mentalidade, pareceria idolatria. Para a gente ver que não é uma coisa externa a idolatria, mas é algo do coração. Se a gente for para Josué, no capítulo 7, o versículo 6, nós temos aqui Josué se prostrando diante da Arca da Aliança, no versículo 6 em diante. Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, que é o verbo no hebraico ishtahu, que significa ou se prostrar ou adoração, né, dependendo do contexto, justamente porque só o fato de você se prostrar não é adoração. Se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ó Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar esse povo o Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Então ele está ali junto com todos os anciãos, as lideranças, fazendo um ato litúrgico mesmo de oração, para que Deus o libertasse desse momento. E às vezes a gente esquece que ele estava se prostrando diante de um objeto que era de ouro, com querubins em cima. Então o Senhor disse, né, que não tem na Bíblia, em lugar nenhum, imagens no culto, como que a gente poderia ter isso, né? Imagens num contexto de culto, uma prostração em contexto de culto. Eu acabei de te mostrar aqui em Josué capítulo 7, versículo 6, em Êxodo 25 e em Números 21. Então, assim, fica claro que o fato de ter uma imagem em si não seria um problema. Sobre se prostrar, né, tem várias outras passagens também. A gente pode pegar, marquei aqui na minha Bíblia, por exemplo, Gênesis 23, versículo 7, em que nós temos Abraão se prostrando ao comprar um terreno. Nós temos Gênesis 3, versículo 3, 33, versículo 3, em que Jacó se prostra 7 vezes para o seu irmão Esaú. Você imagina, a gente visse alguém agora aqui levantando e se prostrando, levantando e se prostrando. É quase um culto, né, pagão aí para outra pessoa. Então é pra gente ver que o que acontece dentro do coração é que é a idolatria. E por isso que a gente não pode pegar o simples fato de ter uma imagem em um ambiente de culto e dizer que isso nunca aconteceu. É o que aconteceu no Antigo Testamento. A outra coisa que o Senhor falou, né, é que as imagens foram proibidas para sempre e que Deus não se contradiz. Eu não vou conseguir responder isso agora que já acabou meu tempo, mas na minha tréplica aqui eu trago mais uma resposta. Tá certo, réplica, pastor? Tem 3 minutos. Queria que o pastor explicasse esses ambientes de culto aqui com imagens, né? Você usou Êxodo, capítulo 25, que é um gênero literário narrativo para defender a construção de imagem, ao mesmo tempo defender o culto católico se baseando nesse capítulo. Só que a Arca da Aliança não é imagem de ninguém que morreu. A Arca da Aliança é símbolo do trono de Deus. Você tem os anjos lá, né? Vou concluir. E na tampa tem os querubins, que são os representantes. Eles representavam ali aqueles que protegem a santidade e a glória de Deus. Você vê isso em Ezequiel, capítulo 1, Isaías, capítulo 6, Apocalipse, capítulo 4. Em nenhum momento há ordem divina para se prostrar diante da arca para culto. Se em Êxodo, capítulo 25, mandou fazer imagens, Êxodo 20 proíbe a construção de imagens para culto, e Êxodo 32, Deus puniu quem fez imagem fora de sua ordem. Ariel, a arca Deus mandou fazer. O bezerro Deus não mandou fazer.
Então, eu queria que os ouvintes me entendessem agora. O que Deus mandou fazer é ornamento. A imagem que Deus não mandou fazer é idolatria, é pecado. Usar imagem, fazer imagem que Deus não mandou fazer para culto. Você usou Josué capítulo 7. Josué, primeiro, se prostrou em temor, frustração. Segundo, o gênero literário de Josué é narrativo, não normativo. Ali não tem regra para culto. Não há mandamento em nenhum texto para se curvar diante de imagem. Eu te desafio a me provar. A arca não era a imagem nem de uma pessoa, nem de um Deus. Era o símbolo de um trono, do governo de Deus. Ao se prostrar, Josué estava particularmente indicando que ele estava se submetendo à direção divina. O mandamento a respeito da arca nunca foi se prostrar. São dois. Então, se a gente está lendo um texto, tem que saber o que é mandamento e o que é comportamento. Uma narrativa que simplesmente aconteceu. E a ordem sobre a arca está em Josué 3. Mantenha a distância. E quando ele se prostrou diante da arca, o que Deus disse a ele foi: levanta. Então você percebe que não há nenhum tipo de mandamento no Antigo Testamento para que se prostre diante da arca como imagem para se cultuar ao Senhor. E você citou também o bezerro. Já passei do bezerro. Você citou a serpente que Deus mandou fazer. Legal. Quando Deus mandou fazer, ele falou para olhar para a serpente, não se prostrar, não orar e não clamar. Só esqueceu de falar que no segundo livro dos Reis, capítulo 18, quando essa imagem foi idolatrada, o juízo de Deus veio, ela foi quebrada, destruída, porque se prostrar perante aquilo era idolatria, portanto pecado. Se basear nesse texto é imaturidade teológica. Agora tem 3 minutos para tréplica, eu vou pedir um café, alguém... 2 minutos eu aceito para tréplica. Eu tô só na água. Só na água? Então 2 cafés. O pessoal reclama que eu falo cafés, eu sei que é café. Não, isso aí eu não quero café. Cafés café às vezes não é tão bom, então esse vai ser bom. Então 2 minutos para... Vamos lá, esse negócio de texto descritivo, narrativo e dogmático, isso não está na Bíblia. Isso é uma distinção que foi inventada no século XVIII, que contraria claramente 2 Timóteo 3,16, que diz que toda escritura é útil para argumentar, corrigir e trazer o povo para plena perfeição em Cristo. Então você não pode ter uma parte da escritura que não é inspirada ou que não tem sentido. Um texto narrativo seria um texto que não seria usado para nada. E eu vou mostrar para vocês que Jesus interpreta a escritura como eu. Eu mostrei que Moisés tinha ambiente de culto e os judeus esculturas, e que nós também podemos ter. Inclusive, queria confirmar se eu entendi bem, pastor. O senhor disse que se a gente tivesse anjos, por exemplo, ornando as nossas igrejas, e que a gente não pedisse intercessão para eles, estaria tudo bem, então. Eu não disse isso. Não poderia ter também. À luz da Bíblia, imagem sem a ordem de Deus. Para culto, orar a anjo, pedir intercessão de anjo, através da imagem, se prostrar diante de imagem é idolatria. Você ter imagem de anjo... Pelo que eu entendi, a pergunta dele é: pode ter o anjos, mas se não tiver oração, pode ter. É isso? Essa é a minha pergunta. Isso, pode? Para mim isso não é idolatria. Se você tem a imagem... Se você tem fora do ambiente de culto... fora? Não, mas no ambiente de culto a gente viu aqui que os judeus tinham imagens, né? Para lá, mas nenhum deles se prostrou diante da imagem, Ariel. Nenhum deles cantou. Eu acabei de ler Josué. Josué se prostrou diante da Arca da Aliança. Não, eu já expliquei que... É o texto narrativo, então deixa eu continuar. Não, eu repito. Quando Josué se prostrou, foi Josué se prostrando, não foi? Não tem mandamento para ninguém se prostrar. A ordem... Ou seja, é a distinção de mandamento e narrativo. A ordem de Deus... Então, a isso? atitude dele foi se prostrar. Quando ele acaba de falar, a primeira coisa que Deus fala para ele é: levanta. Mas corrigindo, porque ele se prostrou? Deus mandou ele se levantar. Ou seja, Deus mandou ele se levantar. Claro que fisicamente a postura foi corrigida. A gente pode pegar outra passagem. Josué também se prostrou bastante na Bíblia. Então ele se prostrou também diante do anjo do Senhor que apareceu para ele. E esse anjo aí, você sabe que não é um anjo comum. Não mandou se levantar. Isso, porque depois já tem outra pergunta. Então deixa eu só terminar então. Então, o que eu entendi então é que como não tem um mandamento, você diz assim, tem a descrição lá de que tem imagens, mas não tem um mandamento de que tem que ter. Então a gente não pode justificar a nossa prática de ter ambiente de culto e imagens porque não tem um texto normativo. Não tem um texto normal. Ou Êxodo 25, número 21, certo? Isso. Tá, então vamos lá. Êxodo 21 tem que ser lido com o segundo Reis. Em Mateus... Segundo Reis, assim, é que o problema do povo ter usado aquilo para idolatria é como se alguém chegasse na igreja hoje e oferecesse uma macumba lá para uma imagem de Nossa Senhora. A propósito já acontece. Não tá escrito isso lá. Ué, mas é isso. O povo começou a oferecer incenso para serpente de bronze. Incenso, não tem nada a ver com é uma oferenda, né, pastor? Sim, é um tipo de oferenda. Então é como se oferecesse uma macumba lá para a imagem de Nossa Senhora. Porque a imagem estava lá. Então, mas você está dizendo então que Deus pediu para o povo, mandou o povo fazer uma imagem que seria para o seu próprio mal?
Olhar para a imagem naquele momento específico. Por Mas você isso está que o dizendo texto que é não tem narrativo. que ter imagem. Você esqueceu de falar lá que depois eles têm adoração sobre Aí, isso. quando eles Então adoram- não pode imagem, Aí, por causa disso. Não. Mas por que Deus mandou eles fazerem imagem, então? Deus mandou naquele momento específico, aí você olha para Ele mandou algo ruim? Bora lá, João capítulo 3, versículo 13. Não, volta pra lá. Ele Você, mandou não é algo você ruim? que tem que determinar a minha hermenêutica. Quando você lê Números, Deus... Hermenêutica é? A interpretação do texto. Tá, isso. A arte da interpretação do texto. Quando você lê Números, você precisa entender que é o Novo Testamento que interpreta o Antigo Testamento. Como os apóstolos interpretaram o texto. Isso, Como com Jesus sentido- interpretou o texto. Qual Eles não interpretaram dizendo o texto normativo e descritivo. Jesus falou o que sobre o texto? Ó, posso mostrar? Você já pulou de Josué para Números, assim. Sua teologia Não, são não pode vários ser uma exemplos. sistemática bagunçada. Então, Você acha que a minha teologia tem que ser Tá baseada ba- em versículos isolados? E não trazer vários? Ela tá baseada em versículo isolado agora. Bora lá. Eu trouxe vários versículos, bora lá. um Em atrás do Números, Deus mandou construir imagem. Ok. Olha, agora só Tá no organizar. tempo de quem? Só pra gente Tá entender no seu aqui. tempo. Só que Então você me perguntou. Sim, então deixa eu voltar aqui, ó. 18 Porque segundos, vamos lá. É. todo problema está sendo texto descritivo Normativo. ou normativo. Mas Jesus não interpretou a Bíblia assim. Quando ele estava lá em Mateus 12, quem tiver com a Bíblia em casa pega, e ele colhe lá as espigas, né, no dia de sábado, os fariseus perguntam para ele, por que vocês estão pegando essas espigas se não é lícito fazer nada no dia de sábado? Os fariseus estão dizendo, ó, Mateus 12. texto dogmático é Mateus 12, logo no início. Vocês estão fazendo uma coisa aí que é mandado, estão fazendo uma coisa que foi mandado não fazer, trabalhar no sábado. E Jesus responde, nunca lestes na Escritura, quando Davi estava com fome e comeu dos pães da apresentação?